Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Tá todos ligados, né? Tá muito quente, né, gente? Que calor é esse? Mas amém. Tem calor que atrapalha nós não, né? Só. Vocês estão bem? Tá todo mundo feliz? Dia de semana assim é tudo mais corrido, né, gente? Fica todo mundo um pouquinho mais ansioso, mais corrido. Mas é muito bom estar aqui. Comunhão com vocês, para a gente aprender mais essa noite. Também para a gente adorar esse Deus que é tremendo em nossas vidas, né, irmãos? Farto. Ele traz fartura para nós, gente. Vamos fechar nossos olhos? Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos aqui agradecer, Pai, por essa noite, essa casa, Pai. Nossos irmãos, Pai, estamos em comunhão, Pai, para poder aprender mais do Senhor nessa noite. E também te adorar, Senhor, através dos louvores. E, Pai, queremos aqui, Pai, deixar, Pai, toda a nossa ansiedade, Pai, todo o nosso medo. Queremos deixar de ser mais egocêntrico, Pai, egoístas, Pai. Ser pessoas melhores, Pai, para que a gente entenda, Pai, a sua vontade, Pai. E não faça o que... E não continua fazendo o que muitas vezes a gente faz, que é orando para o Senhor, mas fazendo a nossa vontade, Deus. Então, que a gente possa nos esvaziar, Pai, aqui agora, Senhor, para que o Seu Espírito flua em nós, Pai, e nos conduza, Pai, para que a gente possa fazer a Sua vontade, não a nossa, Deus. A Sua vontade, sim, é boa, perfeita, agradável, Pai. Nós te amamos, Deus, entregamos essa noite ao Senhor, Pai, em nossas vidas, nossa família, nossa casa. Em nome de Jesus, Deus. Quem tem no céu além de ti, Deus? A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e
construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da... Sim, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Oh, o que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado, estou apaixonado. Para finalizar, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ele? Esse louvor é um louvor que um pouco nos constrange, né? Será que a gente abre mão mesmo? Né? A gente tem que abrir mão sim, vale a pena. Amém? A palavra está com o pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Tem com muito louvor e tem com muito calor também, né? É com muito louvor e é com muito calor que nós estamos aqui para adorar o Senhor mais uma vez, em espírito e em verdade. Receber do Senhor, né, irmãos? Receber essa dádiva do entendimento, do conhecimento, da plenitude da palavra do Senhor, para que assim nós aplicamos na nossa vida, no dia a dia, no individual, no coletivo, e como tem acrescentado nas nossas vidas esses estudos, né? Nos tornando cristão mais maduro, né, irmãos? Hoje a maior dificuldade da igreja na sua totalidade são os cristãos imaturos, né?
Hoje, muitas vezes, as igrejas parecem mais um berçário, onde se reúne um monte de criança, do que propriamente uma igreja onde se ajunta o corpo de Cristo, os membros da igreja. Isso tudo falta de maturidade, de equilíbrio que nós encontramos na palavra. Sendo desequilibrado, sendo imaturo, nós nem desfrutamos de coisas esplendorosas da parte do Senhor em todas as esferas, como também, às vezes, desfrutamos de algo que nem vem do Senhor, achando que vem. Isso tudo é falta de maturidade, o que nós encontramos nas Escrituras, na palavra do Senhor. Amém, irmão? Sem muitas delongas, Deus abençoe sua vida por estar aqui mais uma vez. Nós estamos estudando sobre a igreja. O culto de ensino da semana passada nós falamos especificamente sobre o episcopato, um chamado, um ministério que realmente, desde a pronúncia da palavra, o seu significado, onde nós podemos aplicar tanto para o bispo, como para pastores, como para presbítero, no seu contexto geral, é tudo a mesma coisa. E Paulo, na primeira carta ao Timóteo, uma carta ministerial, onde o pequeno jovem Timóteo, pastor, foi deixado ali por Paulo para organizar aquela igreja que em todas as esferas se encontrava desorganizada. Espiritualmente, moralmente, doutrinalmente, e Paulo deixou Timóteo lá e ia continuar a sua viagem. Se não me falha a memória, estava indo para Macedônia, e se ele demorasse em retornar, ele deixou essa carta para mostrar para Timóteo como ele agiria naquela igreja local ali. Isso nos deixa claro que já tinha outras igrejas, que já tinha pastores, que já tinha presbíteros, que já tinha diáconos, todo o seu corpo ministerial já estava formado. Então isso não é nada da cabeça de Paulo, não foi ele que inventou, simplesmente ele deixou ali para ajustar. Se nós pegarmos a primeira carta a Timóteo inteira, Paulo está tratando de vários assuntos discernentes à igreja, ao culto, às mulheres, a dons, ao pastoreio. Lá no capítulo 1, Paulo fala a Timóteo, que está em Éfeso, essa igreja que está em Éfeso, das falsas doutrinas e as suas características. Ainda no versículo 1 ele fala a graça e a eficácia na experiência do apóstolo Paulo. No 8, a lei e seus objetivos. O bom combate. No 2, a prática da oração por todos os homens. No 2 ainda, o proceder conveniente no culto público. As qualificações dos bispos e dos diáconos, esse que nós estamos trabalhando. A igreja, a coluna e o baluarte da verdade, o grande ministério da piedade. O 4, a apostasia dos últimos tempos. 5, os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas, ensinando o novo pastor Timóteo também como lidar com várias classes de pessoas. Isso, os jovens, velhos, adolescentes, ricos, pobres, de todas as classes. Acerca dos presbíteros, vários conselhos dos senhores e dos servos, dos falsos mestres e os perigos da riqueza, apelo para Timóteo, acerca dos riscos, o conselho final. Então nós vemos que é uma carta ministerial tão profunda, onde são coisas que precisavam ser tratadas naquela igreja de Éfeso. Éfeso e Coríntios são as duas igrejas que nós vemos vários problemas com esses relatos, e Paulo encaminhou a Timóteo para orientar como ele como ele qualificava de verdade esses ministérios e como ele precisava agir perante aquela igreja com tantas deformidades nos seus ministérios já estabelecidos, e o Timóteo precisava ajustar. Então, por isso que nós falamos a semana passada sobre as qualificações do episcopato, dos bispos, presbíteros e pastores, que são a mesma coisa. A palavra presbítero, ela se aplica como ancião ou como supervisor, aquele que supervisiona. Então isso está ligado à liderança. E para isso,
Paulo deixou algumas qualificações, onde tanto aquela igreja como uma igreja vindoura, e essa carta ela era distribuída também às outras igrejas de toda aquela região, deixou algumas qualificações para o ofício de pastor, para o ofício de bispo ou presbítero, que é a mesma coisa, e também dos diáconos, que eram ofícios. E Paulo deixou algumas qualificações, já nos mostrando que não é de qualquer maneira, né? Que o ofício de pastor, de diácono, de presbítero, ele requer algumas qualificações, não é nem qualidades. Não estamos falando de qualidade, nossa, você precisa ter essas qualidades. Pode ver que não é qualidade. Aqui ele não exigia algo físico, nem profundamente assim, dessa parte de oratória ele não exigia, eram algumas qualificações que ele requeria para alguém tomar esse posto de pastor, não era nem qualidade. Não era assim, você precisa ser alto, baixo, bonito, fala grosso, fala fino, tem que dominar o aramaico, o hebreu, não era isso, era qualificações. Qualificações. Ele demonstrou aqui, deixou claro que precisa ter qualificações, ou seja, pode exercer o pastoreio, o diaconato, sem essas qualificações? Não pode. Pelo menos a Bíblia não nos autoriza. Dá para exercer? Dá para exercer, mas não pode. E o que vai acontecer? Aparentemente, por um tempo vai parecer que está sendo funcional, que está funcionando, mas com certeza vai aparecer os problemas oriundos dessa desobediência. Falamos um pouco domingo, bem rapidão, sobre a questão, e eu lembrei até agora a questão das crianças. Um exemplo, dessa última década para cá, a pedagogia, a psicologia, algumas áreas começaram com essa questão de que as crianças não podem ser, como se diz que eu falei, não podem ser repreendidas ou, como se diz, contrariadas, né? E isso vai contra a Bíblia, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele corrige a quem ele ama, que a correção, não estamos falando sobre agressão, espancar, não, estamos falando sobre correção, e a correção vai do físico ao psicológico. Você consegue corrigir no psicológico também. Eu lembro a Júlia ela começava a fazer as coisas, eu falo, eu vou pintar seu quarto do Corinthians, eu vou colocar uma coxa do Corinthians, ela virava num desespero, não pai, me perdoa, porque ela não gostava do Corinthians, tá, gente? Não sei se é porque a gente criou aquele negócio do Corinthians. Você podia falar que ia bater, que ela falava assim, eu prefiro apanhar do que... Eu falava assim, você não vai obedecer não, então amanhã você vai chegar da escola, vai estar o quarto pintado com a bandeirona do Corinthians, a coxa do Corinthians. A menina virava num desespero que tinha que falar que era mentira. Isso é psicologicamente. Então a Bíblia nos ensina como corrigir os nossos filhos biblicamente, santificamente, fisicamente e psicologicamente. A Bíblia nos ensina, mas a psicologia, a pedagogia, todas essas áreas funcionais que trabalham com pessoas de várias idades, elas foram contra a Bíblia. Elas dizem que não, que você não pode contrariar as crianças. Aí isso gerou problema ou não? De começo não parece bacana, nós achamos a solução para os nossos filhos, não podemos contrariar ele. Mas e agora? Os colégios como os que estão? Os filhos não obedecem os pais, os filhos fazem os pais passar vergonha, os filhos agridem os pais, os filhos abandonam os pais. As crianças não... É resultado de algo que deu para fazer, mas gerou resultado péssimo. Por quê? Porque vai contra a palavra. Está vendo como que a Bíblia é completa na nossa vida em todo sentido? Não é só na questão espiritual, porque o nosso espiritual reflete para o nosso físico. Dá para educar as crianças assim? Dá para educar. Mas e o tanto de problema que tem? Você imagina se todos os pais educassem as crianças conforme a palavra. Mostrasse que falar não é amor.
porque Deus nos ama e fala não para nós. Imagina como que hoje eram as crianças de hoje. Como que estava a nossa cultura. Irmãos, hoje nós vemos assim, tanto ato de filho batendo em pai, mãe matando pai, mãe. Jovens de 11, 12 anos presos por assassinato, em tráfico de droga, tudo. Por quê? Porque talvez um dia falaram que não podia falar não para ele. Não pode contrariar. E vai contra a palavra. Vai contra os princípios. Então, ser pastor, ser diácono, mesmo não cumprindo essas qualificações, dá. Mas vai ter problema? Com certeza vai ter problema na igreja atual e a igreja dos nossos filhos e dos nossos netos da próxima geração. Porque tudo que vai contra a palavra, no começo até parece ser aceitável, funcional, mas cria problema. Vai contra a palavra. Por que você acha que Paulo deixou Timóteo ali para tratar esses assuntos? Porque já estava tendo um problema. Por que ele qualificações? Porque com certeza tinha pastores, bispos, presbíteros, em todas as áreas da igreja, agindo sem essas qualificações. Então, com certeza estava dando problema. Se não tivesse causando nenhum prejuízo, ele não teria deixado Timóteo ali em Éfeso para tratar esses assuntos. E isso propagar para as outras igrejas. Para que você vai deixar uma pessoa ali, dar qualificações, uma carta ministerial para um lugar que não está tendo problema nenhum? Você vai tratar o quê? Então, com certeza, era frutos de setores da igreja que estavam sendo sem qualificação. Só para nós entendermos. Aí eu vou ler lá, rapidão. 1 Timóteo 3. As qualificações dos bispos. E depois do 8 nós vamos falar dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, aqui começam as qualificações. É necessário, indispensável. Não tem como. Senão ele poderia falar assim, depende de cada cultura, de cada igreja, de cada estação, de cada momento, de cada governo. Não, é necessário, indispensável. Portanto, que o pastor seja irrepreensível, esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina. Olha aqui, com todo respeito. Olha o 5, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, é um ofício de liderança. O pastoreio é um ofício de liderança. E para liderar você precisa ter qualificações. Se você não lidera a sua casa, sua mulher não te respeita, você não ama a sua esposa como você se ama, os seus filhos não te respeitam, como alguém da igreja vai te respeitar? Como você vai falar de relacionamento, de casamento, de liderança, de hierarquia, de submissão, sendo que os próprios da sua casa não fazem isso? Então não tem como. Não tem como. É muito sério o posto de liderança. É igual eu falei, nós temos uma empresa. Você deixa qualquer pessoa liderar lá a sua empresa, gerenciar? Coloca lá, estou precisando de um gerente. Você chega lá, o cara, você está precisando de gerente? Você é gerente? Sim, sou gerente. Entra aí. Vai, Você vai, não, você quer saber, você quer pegar o currículo, as qualificações dele, onde ele trabalhou, no que ele se formou, o que ele tem para oferecer, resultados. E por que na igreja de Deus tem que ser diferente? Tem que ser de qualquer jeito? Não pode ser, irmãos. Por quê? Porque isso aqui é muito mais valioso do que uma empresa. Porque uma empresa leva as pessoas a um sustento financeiro e a um sucesso momentâneo. A igreja é o caminho para levar as pessoas para uma vida eterna, uma salvação. Por quê? Porque na igreja nós conhecemos o mais profundo, a riqueza e sabedoria do Senhor, através da palavra, do ensino e da liderança. Então nós só temos um caminho aqui, é o céu. Então como que nós vamos agir de qualquer maneira? Eu li no domingo, um cego pode guiar outro cego? Jesus falou, lógico que pode, não tem problema não. Mas ambos cairão num precipício.
Então é muito sério a liderança pastoral. E para isso necessita de qualificações. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aí nós vamos falar do 6, que o 6 nós não deu tempo de falar. Mas eu vou finalizar ele para nós entrarmos aqui. O 6, não seja neófito para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróprio e no laço de Satanás. O que é neófito? Novo na fé, novo convertido. Um novo convertido, ele não pode tomar o posto de pastor, porque ele pode sim ensoberbecer com a sua liderança, e isso escandalizar a igreja lá fora. Olha lá que fala, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróprio e no laço do diabo. Aí você pode falar assim, mas a palavra não fala que Timóteo era jovem? Timóteo era jovem em idade, mas ele já era mais velho na fé, era muito mais preparado. E Paulo nos dá essa recomendação que nós não podemos ser novos na fé. Não é novo só de idade, é novo na caminhada também. A fé é progressiva, o conhecimento. Tem pessoas que se convertem, conhecem a Cristo e com pouco tempo ela já desenvolveu uma maturidade espiritual, na fé, no conhecimento, na entrega, na prática, no equilíbrio. Então não é só na questão do novo de idade, não, porque tem pessoas que têm 30 anos de igreja, 50 anos de idade e não estão prontas para ser pastores também. Não estão. Outra coisa que nós falamos, irmãos, que não se aplica à igreja, uma hierarquia como nós temos dos monarcas, dos reis. O rei, depois o príncipe vira rei, e o filho do príncipe vira rei. Na igreja não é assim. Se meu pai é pastor, um exemplo, nem sempre necessariamente eu tenho o direito de ser pastor. Meu avô era pastor, isso não quer dizer que meu pai vai ser pastor. Não é sobre essa hierarquia familiar de gerações, não é geracional, é sobre qualificações. Às vezes meu pai é pastor e eu não tenho as qualificações para ser pastor. É o que nós falamos do pastoreio feminino também. Mas não é mulher de pastor? Por que ela não pode ser pastora? Não, se fosse assim, a mulher do mecânico tinha que ser mecânica também. A mulher do padeiro tinha que ser padeira, a mulher do médico tinha que ser médica, e é desse jeito? Todo médico a mulher é médica? Todo padeiro a mulher é padeira? Toda mecânica a mulher... Pode falar sobre isso. Se a gente aplicar essa questão hierárquica no pastoreio, tem que aplicar na vida física também. Então não tem. Mulher de pastor, ela pode ser chamada de pastora, porque às vezes ela é mulher do pastor, mas não que ela é pastora. Nós vamos falar depois, outro dia, mais profundo disso, mas a Bíblia não nos dá clareza, não nos dá sobre pastoreio feminino. E Paulo é muito enfático nesse assunto. Paulo não deixa a interpretação de estudiosos, de gerações, de cultura. Ele usa doutrina, ele usa a teologia da queda, da trindade e da criação para tratar esse assunto. Ele não deixa, ele sabia que esse assunto ia ser um assunto muito sério. Que com o passar do tempo, talvez as mulheres poderiam ter uma mentalidade diferente, que naquele tempo já tinha. Então Paulo não deixou brecha para a interpretação pessoal. Nós interpretamos que pode haver o ministério pastoral feminino. Não tem. Ele não deixou brecha. Paulo trata esse assunto usando teologia e doutrina da criação, da queda e da trindade. Então, não. E Paulo deixa claro que a mulher não tem menos valor do que o homem. Que a mulher é igualmente um homem nos seus valores. Isso dentro da teologia, isso tem um chamado de não é completude, eu esqueci o termo, que mesmo com funções diferentes, os dois se completam.
É assim que funciona. Mas não vamos falar disso, é só para nós entendermos. Senão nós vamos longe nesse assunto, né, irmãos? Tem muito caldo para espremer desse assunto aí. Então tá lá, neófito na fé, não pode ser novo convertido. Isso é que Paulo está dizendo. Agora nós vamos entrar no 8. Né? 1 Timóteo 3, nós vamos ler o 8 em diante, que nós vamos falar desse ofício dos diáconos. É bom a gente entender sobre esse assunto, sobre a questão de liderança, que pastor não tem nada a ver com ser bonito, ser legal, ser bacana, ser sorridente ou falar bem. Não. Pastor tem a ver com qualificações que assim tem a ver com liderança e supervisão. Se a gente aceitar o que a Bíblia nos ensina, nós vamos conseguir interpretar mais fácil essa questão de pastoreio feminino. Se nós não entendermos, se nós acharmos que o posto de pastor tem outras qualidades, é por qualidade e não por qualificações, nós vamos ficar remoendo algo que não tem abrangência bíblica. Não é por qualidade, é por qualificações. Então nós vamos digerir esse assunto mais fácil, com a facilidade muito melhor. Vamos ler lá? 1 Timóteo 3, o 8 em diante. Naquela versão aqui que vocês estão lendo, fala da mesma sorte. Na minha fala semelhante, e é necessário. Semelhante, da mesma sorte, e é necessário, são a mesma propriedade para a mesma aplicação. Da mesma sorte, ou é necessário, é a mesma coisa, irmãos. Da mesma sorte, os diáconos, seja honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho. Aqui, irmão, se você gosta de beber, já tem uma opção para você, não seja pastor. Vai para o diaconato, porque lá é não chegado ao vinho, aqui é não muito vinho. Então, de repente, se você às vezes aprecia, já fica mais fácil. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Próximo. Guardando o ministério da fé, numa consciência pura. E também esteja primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis, da mesma... Aí agora, nós íamos pular, mas eu vou passar reto. Depois nós falamos desse assunto, mas vou ler. Da mesma sorte as esposas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos, seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eu acho que é até aí o 13. Isso, até aí. Irmãos, aqui nós já começamos vendo, entendendo e lendo que tem recomendações, qualificações para o diaconato também. Se não houvesse a necessidade, Paulo também não tinha escrito. Paulo também não tinha deixado. Para exercer esse ofício também, embora seja menos um pouco que os presbíteros e os pastores, há uma qualificação também. Não é de qualquer maneira. Nós vimos lá, seja semelhante igual aos bispos, os pastores. Quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, ou seja, não fofoqueiro, lá fala em língua dobre, uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra, na frente do seu irmão você fala que ama ele, nas costas do seu irmão você fala que ele... Língua dobre. Está vendo como é sério esses ofícios da igreja de liderança? Você imagina, irmãos? Você imagina participarmos de uma igreja onde toda liderança não tem qualificações? E como que ia ser? Embora hoje não tenha mesmo. E mesmo assim, imagina, a gente sabe o que acontece.
Você imagina o diácono falando mal de você, o diácono dando mau testemunho, os pastores e os bispos dando mau testemunho. Imagina o que ia ser. Então isso aqui é uma pérola, isso aqui tem que ser cumprido à risca, porque isso aqui faz bem para o corpo. Olha lá, seja irrepreensível, semelhante quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não beberrões, não cobiçosos de sórdida ganâncias. Essas pessoas que têm ganância em dinheiro, cobiçosos, preste atenção. E olha que é um ofício que hoje nego não dá, tipo assim, é de qualquer jeito. Você chegou, trocou a lâmpada, varreu a igreja, ficou na porta, foi lá com o guarda-chuva pegar o irmão no carro quando choveu, você já é o diácono da igreja. Mas e as qualificações? E se tem uma que fica explícita, é o tal do fuxiqueiro, porque nós conhecemos um monte de pessoas que foram ungidas ao ofício de diáconos e tem a língua do tamanho desse banco. Ali a gente já teria um direito de falar assim, ó, você não é diácono. Por que você não é? Porque está escrito isso aqui. E o que acontece? Gera problema, não gera problema? Nós convivemos com isso. Com pessoas que tinham ofício na igreja, mas não correspondia às qualificações e gerou problema para a igreja. Lembra que eu falei, dá para fazer? Dá para fazer. É legal, mas vai gerar problema. Um diácono fuxiqueiro, um diácono ganancioso. Tem casos, irmãos, de diáconos que ajudam, em todo o Brasil, escândalos de diáconos que ajudavam o tesoureiro a levar o dinheiro até lá a sala pastoral e roubava o dinheiro. Ficava com a chave da igreja, ia depois do culto lá e roubava o dinheiro. Está aqui, ó. Por quê? Com certeza não foi qualificado nem provado para estar no posto. Irmãos, a igreja não pode ser de qualquer jeito, a igreja está de qualquer jeito. É amigo do pastor, é não sei o quê. Dá um dízimo alto, é não sei. Por isso que aqui a palavra fala que o pastor não pode ser avarento. Lembra que eu falei? Porque se o pastor for avarento, aquele irmão que der o dízimo alto pode deitar e rolar na igreja, porque o pastor não vai falar nada para ele, porque o pastor só pensa no dinheiro. Você acha que o pastor vai exortar uma pessoa que dá um dízimo alto, se ele é avarento? Vai ter tapinha nas costas. Vai ter facilidade, o pecado vai dominar. Por quê? Porque os olhos do pastor estão no dinheiro. Vai levar a igreja aqui, não a santidade, a prosperidade. Por quê? Porque o pastor é avarento, ele ama o dinheiro. E a palavra diz que o pastor não pode ser avarento. Olha lá o 3, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Não avarento. Voltando para os diáconos. Então exige qualificações. De uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte ganância. Conservando, olha o 9. Primeiro, irmãos, eu vou falar sobre o termo diácono, para ficar mais fácil. A palavra vem do grego original diakonel, que significa servir, ministrar. Então nós vamos ver essa palavra várias vezes, ela aparecendo como servir, está no original é diácono, ministrar é diácono, ministro é diácono, serva é diácono. Então essa palavra no original, o grego que é diakoné, significa ministrar, servir. Todas essas coisas se aplicam dentro da gramática grega. Então é muito interessante nós sabermos o que significa realmente a palavra diácono, senão nós ficamos perdidos. É servir, ministrar, ser servo. Só que isso não quer dizer que é um exemplo. Quando a mãe de Jesus fala pro servente daquelas bodas lá de Canaã da Galileia, fala assim para os serventes, faça tudo o que ele pedir. Servente lá, no original grego, se aplica como diácono. Mas não é um diácono de um ofício. É um diácono da linguagem gramatical grega, que é servente, de servir. Então nós precisamos entender a fundo para nós conseguirmos interpretar os textos
somente 2 vezes no Novo Testamento aparece Paulo tratando da palavra diácono como um povo separado para um ofício eclesial. Filipenses 1 e Timóteo 3, aqui. Essas 2 vezes Paulo fala em específico o termo grego, usando diácono como específico para pessoas, grupos que foi separados para um ofício eclesial. Nós vamos ver em outras vezes a palavra aparecendo, mas não é para isso. Então, o diácono, você pode interpretar dentro da literatura grega como alguém que serve, alguém que ministra, que serve a igreja, que serve uma pessoa, que serve a Deus de alguma maneira. É o uso mais comum do Novo Testamento, tá, irmãos? Vamos dar algum exemplo desse verbo grego, do servir. Abre lá Mateus 20, 26. Se nós não entendermos o significado da palavra na sua originalidade, nós ficamos perdidos. Olha lá, Mateus 20, 26, ó. Não será assim entre vós, mas todos aqueles que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. Serviçal aqui no grego é diácono, vosso diácono. Abre Romanos 13, 4. Porque a autoridade, Paulo está falando sobre as autoridades constituídas, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Até isso, só aquela palavra que eu queria. Essa palavra ministro aqui, no grego, é diácono, aplicado como diácono. Ministro, de ministrar, servo, servir. Está falando da lei, né? Porque a lei, as autoridades, é ministro de Deus. Então, a autoridade, nessa palavra aí, palavra ministro, está como diácono também. Para que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos, irmãos, que a mesma palavra, dentro da sua originalidade, ela é aplicada na Bíblia, em alguns lugares, com uma aplicação diferente. Nós precisamos entender isso. Porque senão talvez nós vamos fazer como se diz, uma interpretação errada da Bíblia. Então nós já falamos que o diácono é um termo específico usado para um grupo separado de ofício. Abre lá Filipenses 1 para ver o que nós falamos. Olha lá, ó. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então aqui aparece a palavra diácono como um povo, um grupo ou pessoas específicas da liderança eclesial. Pode ver que ele fala, ó, Paulo e Timóteo, servo de Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo que as pessoas servissem, ministrassem de alguma forma, ele separou os bispos e os diáconos santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, isso toda a igreja. Aí ele diz, com os bispos e diáconos. Então nós vemos aqui que tem uma separação eclesial de ofícios. Tinha a igreja e tinha os bispos e os diáconos. Só para nós entendermos as 2 vezes que aparece diácono, aqui em 1 Timóteo 3 e Filipenses 1. A palavra diácono mesmo, porque das outras vezes ela aparece como serviço, como ministrar, como servo. Irmãos, um indicativo, nós temos um indicativo, os estudiosos, né? Nós temos um indicativo que esse ofício diaconal na igreja surgiu lá em Atos 6. É um texto bem conhecido, quase todos conhecem. Isso, dentre a maioria dos estudiosos, eles acreditam que esse ofício diaconal, ele surgiu em Atos 6. Quando nós sabemos que tinha a entrega dos alimentos para as viúvas de Jerusalém e as viúvas fora de Jerusalém. E você já pode abrir aí em Atos 6, que nós vamos daqui a pouco, nós já vamos
Nós já vamos ler já. Tinha as viúvas de Jerusalém, tinha as viúvas fora de Jerusalém, a dispersão. E houve uma pequena confusão, porque as viúvas de Jerusalém diziam que elas estavam as da dispersão diziam que elas estavam recebendo uma menor parte do que as viúvas de Jerusalém. As helenistas eram as viúvas fora de Jerusalém. E nisso estava criando um grande problema, porque na igreja lá tinha a distribuição de alimento todos os dias. Vamos estar aqui, tem uma base bíblica para a cesta básica. Então, eles entregavam uma cesta básica para aquelas viúvas. Né? Viúvas, tá, irmãos? Não era todo mundo chegava lá de qualquer jeito e pegava a cesta básica. Não, viúvas. Não tinha aposentadoria, e a Bíblia também nos dá ressalva sobre como cuidar das viúvas que não tem quem as sustenta. Não tem filhos, não tem parentes. E essas viúvas, a igreja sustentava essas viúvas todo dia, e houve essa confusão. Então os estudiosos, eles deixam a entender que foi daí que foi separado esse ofício diaconal, principalmente para cuidar dessa parte social, para servir as pessoas, para cuidar dessa necessidade das pessoas. Vamos ler, para nós termos um contexto melhor, Atos 6, vamos ler do 1 ao 4. Olha lá, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, ou seja, as viúvas de Jerusalém contra as viúvas helenistas, que foram de Jerusalém, da dispersão. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Irmãos, algo muito importante. A palavra ministério aqui, no grego, ela está aplicada como diaconia. Então nós podemos... Volta, Zé. Então nós podemos ler, as suas viúvas eram desprezadas na diaconia do cotidiano. De todos os dias, depende da versão. Mas ministério aqui está para diaconia. Por isso... Próximo agora. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Ou seja, eles tiveram uma leitura que estava sobrecarregando esse trabalho, vamos falar justamente desse trabalho, o trabalho social, e ele diz que eles falaram que não era razoável eles deixar a palavra, o aprendizado, a aplicação da palavra para cuidar dessa questão. Não é que não era necessário, razoável. Na minha versão fala assim, ó: por isso os 12 reuniam todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Nós estamos resolvendo um problema e causando outro. Estamos cuidando das viúvas, só que nós está sobrecarregando, e nós estamos abrindo mão da palavra, da oração, que era isso que os pastores, presbíteros tinham que fazer. Próximo. Aí eles disseram assim, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, preste atenção, 7 homens, pode ver que nem é homens e mulheres, 7 homens. 7 homens de boa reputação, pode ver que tem qualificações aí também, ó. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, ou seja, deixamos esse ofício sobre a responsabilidade desses 7 homens. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Irmãos, para vocês verem como que o negócio hoje está banalizado, né? A Bíblia nos fala que até para entregar uma cesta básica, até para cuidar de um departamento social, tem que ter qualificações. Olha lá. Nós já vimos antes que era para o pão diário, distribuir o alimento. Mas olha o que eles falam. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Para que sabedoria? Para entregar a cesta básica. Para que boa reputação? Para entregar a cesta básica. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para entregar a cesta básica. Um ministério que é tão... Um ofício na igreja, um departamento, irmãos, que é tão banalizado, o departamento social, que as pessoas acham que qualquer um está apto a fazer isso.
Ah, você gosta de pessoas? Gosta. Ah, então você pode participar do trabalho social. Ah, você era bêbado? Era? Ah, se você era bêbado, você pode cuidar de bêbado. Ah, não é assim, irmãos, tem qualificações. Por quê? Porque isso gera problema tanto para a pessoa, para a igreja, como para a família e para a pessoa também. Por quê? Porque você acha que as pessoas vão entregar a cesta básica e só, der o alimento, acabou. Você acha que eles não auxiliavam essas pessoas espiritualmente? Hã? Aí se você não tem uma boa reputação, você vai lá na casa da pessoa entregar a cesta básica, aí ela vai se aconselhar como você, sendo que ela sabe já da sua vida, do que você faz como cristão. Pode falar. Isso que eu ia falar, pastor, porque eles não faziam só isso, né? Entregavam os alimentos, né? Enquanto o diácono Felipe, aí você vai ver ele evangelizando uma cidade inteira de São Paulo. Estevão, né? Estevão ali, né, evangelizando, e por isso foi apedrejado, né? Então, pessoas que não faziam só isso, eles aproveitavam essa situação para realmente transmitir o evangelho, né, de forma bem objetiva. Justamente, por isso que nós vemos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Porque por mais que esse ministério da piedade, esse departamento da igreja do alimento, o nosso interesse é que as pessoas encontrem Jesus, que é o verdadeiro alimento. Que é o verdadeiro alimento. Então, como que a pessoa vai entregar um alimento espiritual para a família, para outra pessoa, se ela não tiver, se for cheia do Espírito Santo ou não tiver sabedoria? Como? Ou se não tiver uma boa reputação, vamos supor que uma pessoa lá é estelionatária, ele pega a cesta básica, daqui a pouco ele está vendendo a cesta básica, os alimentos para a pessoa. Duvido? Eu não duvido. Por quê? Porque é um departamento que mexe com dinheiro, irmãos. Se um diácono é responsável disso, ele tem toda a liberdade para chegar no tesoureiro da igreja e falar assim, precisamos do dinheiro para comprar uma cesta básica, pagar uma luz, uma água da pessoa. O tesoureiro está apto, liberado para aquela pessoa, para entregar o dinheiro para ele pagar. E se for uma pessoa de má reputação, como que você vai confiar? Então, irmãos, é um departamento social que não é de qualquer maneira, não é carisma. As qualificações para você exercer um departamento social não é boa carisma, não é ser legal, não é ser bonzinho, isso tem qualificações. Você vai entregar a cesta básica para a pessoa vai começar a falar do filho, da mãe. Como que você vai aconselhar essa pessoa segundo a Bíblia, sendo que você não conhece a palavra de Deus? Você vai falar, não, esquenta não, o mundo dá voltas. A pessoa começa a falar, daqui a pouco você fala assim, não, o mundo dá voltas, esquenta não. Quem te viu passar na prova e não deu glória a Deus, jamais vai se arrepender de não ter te ajudado. Não tem base bíblica, vai começar a falar o quê? Não, essa tempestade, tem que ter conhecimento bíblico, irmãos. Pouco de conhecimento bíblico. O Espírito Santo capacita, mas tem que ter interesse. Não é só entregar um alimento. Social da igreja não é isso. Social da igreja é muito mais preocupado que aquela pessoa, o mês que vem, ela não necessite mais daquela cesta básica. Por quê? Porque o diácono da igreja sabia de um irmão que tinha um emprego e automaticamente você indicou aquela pessoa, ela começou a trabalhar. Tem um irmão lá que ele é pedreiro. Você é servente? Se você quiser, eu vou falar com ele. Fala lá, daqui a pouco o irmão não está precisando mais da cesta básica, ele já está trabalhando e sustentando a família dele, glorificando a Deus. Mas sem sabedoria, como que faz isso? Vai achar que o bem é ficar socando a cesta básica na pessoa. Igual uma vez um rapaz pediu uma cesta básica para o Delcim, aí o Delcim falou, não, nós damos uma cesta básica. Aí ele falou, mas não tem como você deixar lá na esquina? Deixar na esquina, se é uma cesta básica para você e para sua família, precisa deixar lá na esquina? Não, deixar na esquina não, vou levar lá na sua casa. Não, é que minha mulher tem vergonha. Vergonha o quê, irmãos? Ele pegou o dinheiro de comprar comida, torrou na cocaína e precisava arrumar um alimento para chegar em casa. Mas e a maturidade? Nós tivemos a maturidade de saber que ele não queria, se você poder deixar lá na sua casa para os seus filhos, nós vamos levar a cesta básica, a fralda, um iogurte, uma mistura, não tem problema não. Agora esse negócio de esquina não é assim que funciona não. Não demos a cesta básica, acabou. O que é isso aí? Sabedoria, maturidade, não podemos agir com o coração. Não. Então, irmãos, é um ministério, é um ofício. O diaconato é um ofício muito precioso na igreja. Você lidar com pessoas, com problema de pessoas. Você imagina um diácono fofoqueiro?
Aí você vai visitar a casa do irmão, aí vê que não está faltando nada, aí vê que a mulher do irmão deixa as panelas tudo suja lá, não sei se trabalha ou é preguiça, ou né, que o irmão tem alguma coisa lá, daqui a pouco está a cidade inteira sabendo da casa do irmão. Você imagina? Você acha que nós temos condição de receber na nossa casa um diácono fofoqueiro? Para falar daqui a pouco, todo mundo sabe a cor do seu sofá, a cor da sua televisão, se você tinha comida, se você não tinha, se a luz está cortada, você chega lá, se a sua luz estiver cortada, enfim, acabou. E todo mundo sabe. É muito sério, irmãos, porque isso envergonha o nome de Deus e traz problema para a igreja. Você imagina? Por que a palavra fala? Homem, sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinada ao vinho, não cobiçosa. Outras versões falam de palavra doble, de duas palavras, fuxiqueiro, mexeriqueiro. Isso aqui, o diaconato não é um ministério de servir só na igreja, de varrer, de limpar, de fazer alguma coisa. Não, é de servir as pessoas também, de você aconselhar. Aí você vai aconselhar um casal lá, o cara fala assim, eu tô com vontade de largar da minha mulher, porque não sei o quê. Aí você vai falar assim, se tá pesado, larga mesmo, né? Deus vai preparar outra coisa. Como? Fora que nós já vimos isso aí. Uma vez um rapaz foi aconselhar com o outro, que se diz crente, se diz ter ministério, e falou, se não tá dando, separa. Mas como que é se não tá dando, separa? Sabedoria, conhecimento. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituir sobre essa necessidade. Ou seja, irmãos, também, o diaconato, algo muito sério, tá? O diaconato não é um trampolim para você virar presbítero ou pastor. Não existe isso biblicamente. Primeiro eu quero ser diácono, depois eu vou ser... Não é um trampolim. Você não começa no diaconato para chegar no pastoreio. Diaconato é um ofício, é um chamado também. Tem pessoas que morrem diácono e não chegam ao pastoreio. Tem pessoas que são pastores e não são diáconos. São ministérios, ofícios. Não é um trampolim. Primeiro, igual você entra soldado, depois você vira cabo, depois você vira sargento. Não é assim esse ministério na igreja. Se você tem um chamado, um ofício, tem as qualificações para ser diácono, talvez você vai ser diácono a vida inteira, e nenhum é melhor do que o outro, são responsabilidades diferentes. O que os crentes têm que parar é de qualificar ministério, achar que um é mais importante que o outro, que um é mais bonito que o outro, que se você não for pastor, você não tem ministério, você não serve, e não é isso. Todos são necessários os ministérios. Já falamos sobre o corpo, que cada um contribui conforme Deus te deu o dom, mas nenhum é mais importante que o outro. Tem de responsabilidades, de liderança, mas não implica e não muda a questão de valor. E os crentes têm que parar com isso. Por quê? Porque tem pessoas que elas não estão nem preparadas para ser diácono, elas querem ser para ter um ministério e ser chamado de diácono, e elas muito mais preparadas para ser pastores, e elas querem ser pastores porque para ser pastor é fácil e parece ser bonito, mas é muito mais responsabilidade. Olha lá, nós paramos no 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir. O servir aqui, o verbo também é o diaconé, o verbo grego para diácono, que ali está sirvamos, mas é o servir, que é a mesma coisa. Próximo. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituíram sobre esta necessidade. Próximo. Mas nós, preste atenção, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, os pastores estavam separados para aquele ofício, e eles estavam sendo desgastantes, acabando tendo que deixar para trás a oração, a palavra, toda a liderança, porque aí eles constituíram esse ministério. Mas não é um ministério de qualquer jeito. Vamos constituir. Não, constituir esse ofício para que eles perseverasse na oração e na ministração da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe. Quem foram esses caras futuramente, irmãos? Olha para vocês verem quem foram esses caras futuramente. Filipe, ele abriu uma igreja, plantou uma igreja
em Samaria, irmãos. Estevão. Os caras cheios do Espírito. Olha lá, ó quem foram esses caras. Só que eles entregavam a cesta básica, irmãos. Entregava a marmita, entregava a cesta básica. Olha quem foram esses caras. Mas eles estavam aptos, qualificados para aplicar o ministério. Nós só temos sucesso naquilo que nós queremos fazer, um sucesso duradouro, se nós obedecermos e respeitarmos, irmãos, a Bíblia. E Procório, Nicolás, e os apresentaram antes os apóstolos, preste atenção, ó. Aí levaram os apóstolos, e os apresentaram antes aos apóstolos, e estes chorando lhe impuseram as mãos, e cresciam a palavra de Deus e multiplicavam. Não pulou um, não? Na outra versão fala que eles foram ungidos até aí. Aí eles foram ungidos, consagrados a esse ministério. Então os estudiosos nos dizem que daqui que surgiu o diaconato. Daqui que surgiu. Mas exige qualificações. Não é de qualquer maneira. Tem que ser homem de uma mulher só, é um ofício tão sério como o pastoreio. Talvez eu acredito que até mais sério, que tem pastores que não vão na casa dos irmãos, não tem esse contato, e muitos diáconos têm esse contato de saber do oculto da pessoa. Muitas pessoas se abrem com os diáconos e não se abrem com o pastor. Às vezes muitos pastores orgulhosos, mas muitos corridos, estudando, tentando esmiuçar a palavra para entregar um alimento sólido, e os diáconos fazem esse papel. Mas como? Sem sabedoria, sem o Espírito Santo, sem governar. É um ministério de liderança que fala assim, semelhantemente como estão os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Que imagina, o diácono chega bêbado lá na sua casa, ou chega lá, vai lidar com pessoas de todo tipo, aí chega lá, tem uma garrafa de vinho, aí você não quer uma dose, irmão? Toma, aí daqui a pouco começa os dois a inclinar, o diácono e o... Tipo assim, então não tem como. O que vai acontecer? Escândalo. Escândalo, irmãos. Inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Esse conservando o ministério da fé, irmãos, esse aqui é eles perseverarem na palavra. Porque o mistério aqui, quer ver, Onde foi que eu li? Conservando o mistério da fé. Não é ministério, o mistério da fé. O que é o mistério da fé aqui? O mistério da fé aqui é o evangelho. Não é nada que é mistério, porque tudo foi revelado. O mistério da fé aqui é traduzido como evangelho. Guardando o evangelho com a consciência limpa, ou seja, cumprindo, obedecendo as doutrinas, obedecendo o que a Bíblia fala, aprendendo. Para quê? Como que você vai conversar com a pessoa, como que você vai aconselhar uma pessoa, sendo que você não vive a Bíblia, sendo que você não conserva o evangelho, a fé, sendo que você não conhece nada da palavra, nada da palavra. Como que você vai aconselhar alguém? Você vai ter que ficar levando cesta básica para a pessoa toda a vida, porque ela não vai mudar de vida. Ela não vai chegar ao encontro, é mais fácil ela te converter a pessoa. Se nós formos lá no capítulo 1 de Timóteo, um pouco para lá, no 20 lá, fala mais ou menos sobre isso, de Fileu lá, quer ver? O 19 fala assim, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram ao naufragar na fé. A consciência, o entendimento da palavra. E dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. São pessoas que deixaram o mistério da fé, deixaram o evangelho e não obedeceram mais. Também, seja primeiramente, ó 10, irmãos, seja primeiramente experimentados. Seja também, primeiramente, experimentado, e se mostrarem irrepreensível, exerça o diaconato. Ou seja, precisa passar por um teste, como se fosse uma avaliação. A pessoa precisa ser experimentada em vários aspectos, doutrinalmente, moralmente,
psicologicamente, de capacidade, experimentado por um tempo e assim aprovado exerça o diaconato. Aqui, na verdade, entre linhas, aqui embute todas as faltas das qualificações que não colocou como pastor. Porque você pode falar, e por que lá não pastoreio? Não tem isso, porque lá tem outras qualificações que aqui não tem, mas para não deixar brecha, ficou mais ou menos dessa forma assim, ó. Primeiro você vai ser aprovado. Você quer exercer o ministério diaconal? Quer? Você tem essas qualificações aqui? Tem. Então tá. Então você vai ser separado e vai começar a trabalhar, vai começar a ser experimentado em todas as áreas. Se você for irrepreensível, o que acontece? Você vai exercer. Parece até chato, né, irmãos? Não parece que a gente é exigente demais? Mas é a palavra, não somos nós. Não é nós que estamos, nós não teremos capacidade emocionalmente para implementar esses requisitos. Nós íamos falar assim, não, filho, vai, você é o cara, vem. É a palavra, por isso que a palavra é sábia. Por isso que a palavra ela não volta vazia. Por isso que ela é atual. Porque é isso que precisava para a maturidade. É um negócio tão sério o ministério, o ofício, que não é de qualquer maneira. Como que você vê, irmãos? Como que você vê as pessoas sendo experimentadas, igual a palavra diz, ó, também seja estes primeiramente, antes de exercer, primeiramente, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis. Cadê o 10? E exerçam o diaconato. É o 10. 1 Timóteo 3. Ou seja, tem um teste. Hoje nós vemos isso? Não, hoje não. Se é bonzinho, você já é o diácono. O diácono tem que ser qualificado para servir a ceia, né, irmãos? O tanto de crente que eu já vi fala assim, nossa, eu não vejo, o pastor falou que vai me ungir a diácono há não sei quanto tempo, porque eu quero servir a ceia. Aonde está na Bíblia que primeiro você tem que ter qualificação de diácono para servir a ceia? Ou você vai ser diácono para servir a ceia? Não, é umas coisas assim, irmãos, do homem, é coisa do homem. O homem não pode inventar essas coisas. O homem não tem direito de inventar isso aí. Diácono para servir ceia? Qual que foi o diácono que serviu a ceia com Jesus lá? Sendo que lá todo mundo servia uns aos outros. Não tinha diácono para servir. E onde 1 Coríntios 11, lá Paulo fala que daí separe os diáconos da igreja e serve a ceia. Irmão, a essência da ceia, primeiramente em reconhecer o sacrifício de Cristo, é a unidade dos irmãos. Por isso que ele fala, esperem uns aos outros. Por isso que ele rebateu, porque as pessoas não esperavam umas às outras para comer. Uns comiam e outros se embebedavam, a palavra fala. Já é essa comunhão. Então não tem quem é maior ou menor para servir. Nós podemos vir aqui, está apto a tomar? Está apto? Você que não é nem o pastor que fala que você está apto. É você, ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Cada um tem que examinar. O pastor não pode falar, você não vai tomar, você não vai tomar, você não vai tomar. Por quê? Como há condenação se há proibicionismo? A condenação só vem, como que você vai se examinar, sendo que o pastor já está te proibindo? Se eu te proibir, você não examina, você já fala, não vou tomar porque o pastor não deixou. Se não tiver proibicionismo, você vai se examinar. O que eu estou fazendo? Estou apto a participar? Eu reconheço mesmo o corpo e o sangue? Ou eu reconheço aqui e envergonho lá fora? Não, eu não vou tomar. Isso que é examinar a si mesmo. Paulo não deixou para o pastor, para o estatuto, para a igreja decidir quem está apto ou não tomar. É cada um examine-se a si mesmo. E ainda a palavra fala para não tomar para a sua própria condenação. Então é uma responsabilidade individual de cada um. E além disso, a unidade, a união, irmãos, de esperar uns aos outros. Por isso que Jesus fala, beba todos juntos, não é um na frente, um atrás, assim que Paulo ensina, porque eles tinham o costume de fazer uma festa junto com a ceia. E cada um trazia o vinho, a comida, aí tinha os mais ricos, os mais pobres. O que fazia? O povo chegava, começava a comer, se embebedava e os outros ficavam sem comer e sem beber. Aí eles falam, é uma vergonha para mim, Paulo falou. Vocês não sabem discernir o corpo e o sangue de Cristo, vira essa bagunça. O que vocês estão fazendo? Então, a ceia é uma simbologia da união da igreja, da unidade.
Então não tem quem é mais importante de servir ou quem mais não é importante. Todos estão aptos a servir. Todos estão aptos a servir. Todos estão aptos a ninguém te servir. Se você quer tomar, você vem e pega. Isso, irmãos, é cultura do homem, não é bíblica. Isso são vãs filosofias que nós já falamos. O homem inventa isso aí. É o homem que inventa. Eu estou discordando ou desrespeitando? Não. Cada um faça segundo o seu entendimento. Não estou falando. Só estou falando que não tem como atribuir um ofício tão importante a servir a ceia. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não tem como. Isso aqui é algo sério. Também seja estes primeiro experimentados e se mostrarem irrepreensível, exerçam o diaconato. Então passar por um teste, né? Aí vem o 11, da mesma sorte as mulheres, irmãos. Eu vou pular isso aqui, porque isso aqui, senão nós vamos gastar tempo. Porque nós vamos ter que explicar essa diretriz. Quem são essas mulheres? Se essas mulheres são diaconisas, se essas mulheres são as mulheres dos diáconos, se essas mulheres são auxiliares dos diáconos. Tem várias coisas e tem que usar vários textos, então nós vamos pular essa... Ou se era todas as mulheres aquela versão lá fala assim, ó, da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aquela versão. Então, aquela versão nos remete a entender que são as esposas dos diáconos, não diaconisas, esposas dos diáconos. Olha lá, da mesma sorte, as esposas. Por que Paulo ia tratar de um assunto... Por que Paulo ia tratar de um assunto, como se diz... Ia tratar de um assunto sobre casamento em meio tratar sobre ministério. Então tem uma crítica textual aí também. Muitos defendem também que Paulo usou de um anacaluto. Isso aí eu uso muito, irmãos. O que é anacaluto? Uso sem querer. É quando você está falando de alguma coisa e você lembra de um assunto e você fala daquele assunto, mas depois você volta para o assunto. O problema é quando você está falando de um assunto, você lembra de outro, aí você fala e depois você não volta mais para aquele primeiro assunto. Se chama anacaluto. É você lembrar de um assunto, expressar aquele assunto e depois você voltar, remeter. Por quê? Porque alguns estudiosos dizem isso. Porque no 11 fala assim, ó. No 11 ele fala, da mesma sorte quantas mulheres... no meu já não fala esposa, na minha versão fala assim, da mesma sorte quantas mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis a tudo. No meu já não fala esposa, fala mulheres. Então, pode ser todas as mulheres da igreja. Pode ser todas as mulheres da igreja. Calvino, quem somos nós... perto de Calvino. Calvino defende que as esposas dos diáconos, ele tem essa tese, né? Da mesma forma, a esposa também tem que ser da mesma maneira, porque se vai de encontro aquilo que a Bíblia diz que o homem e a mulher, depois casados, se tornam uma só pessoa. E vamos supor, o marido é uma boa pessoa e a mulher é uma má pessoa, aí no final, quem está na frente servindo, isso vai ter. Se o homem tem que ser líder dentro da casa, a esposa tem que respeitar aquilo, tem que ser igual ao marido e vice-versa. Eu creio por esse motivo que a mulher tem que ser da mesma honesta e tal, para o diácono e o diácono. Não, isso, a esposa do diácono, né, você quer dizer, né? Então, é isso que eu falo para você, porque assim, ó, como tem várias versões, vários manuscritos que vieram sendo traduzidos, e por isso que abre brecha para essa crítica textual, mas eu também acho que a esposa dos diáconos, a esposa também tem que ser assim, ó, a esposa tem que ser, vamos supor, não adianta o diácono ter todas essas qualificações e a mulher não ter, né? Só que se a gente for por essa linha, por que ele também não falou lá para o presbítero ou para o pastor? Lá ele fala que o presbítero tem que ser marido de uma mulher só.
Aqui ele fala que o diácono tem que ser mulher de uma. E por que lá ele não fala assim, ó, da mesma sorte as mulheres dos presbíteros? Não pode ser maldizente, não pode ser. Então isso nos dá uma brecha textual também, que ele não está falando das esposas também, entendeu? Porque senão ele teria falado lá, né? É isso que eu estou falando. Não, tipo assim, é isso que eu estou falando. Porque, tipo assim, ó, aqui nessa versão fala as esposas. Na minha versão fala assim, ó, da mesma sorte quanto as mulheres. Porque senão ele ia, talvez Paulo ia falar assim, ó, da mesma sorte as esposas, do jeito que ele fala que o homem tem que ser marido de uma mulher só, ele poderia falar assim, ó, também as esposas dos diáconos tem que ser assim, mas eu acho que daí ele ia usar lá para os presbíteros também, entendeu? As esposas dos presbíteros tem que ser assim, a mesma qualificação de esposa de diácono ele ia dar lá para presbítero, porque como que ele ia dar uma especificação dessa para o diácono e para o presbítero? Não, isso que eu falo, então tem várias linhas, tem a linha que é a esposa dos diáconos, tem a linha que é todas as mulheres da igreja, todas, ó, da mesma sorte as mulheres. Tem uma linha que é uma anacoluto, que Paulo ele faz muito isso, que ele lembrou de um assunto e especificou outro. E tem uma linha que fala que eram auxiliares dos diáconos. Porque nós vemos em outras passagens outras mulheres servindo também. Então, poderia ser assim, ó, das mesmas sortes essas mulheres, que são auxiliares desses diáconos, seja desse jeito, mas não diaconisa. Auxiliares dos diáconos. Pode falar assim? Tá vendo, ó? Pastor, aqui no 2 Coríntios, não, 1 Coríntios capítulo 16, no finalzinho, fala assim, ó, Paulo está recomendando alguns obreiros aqui, cooperador, fala no masculino, né? Ó. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estefana são as primícias da Caia, que se consagraram ao serviço dos santos, e também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele, aqui a consagrar ao serviço dos santos é diaconia, eu pesquisei aqui. É porque está no serviço, o serviço, diacona, o serviço é diaconel do grego. E também me sujeitei a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, assim, por isso que eu falei para vocês que esse pedacinho era um assunto bem que, assim, que a gente tem que pegar outro dia para a gente ir discorrendo, né? E porque, assim, o interessante é que depois do 10, ele continua as especificações dos homens. Olha lá, ó, no 11 ele fala assim, ó, da mesma sorte as mulheres. Aí quando é no 12 ele fala assim, ó, e o diácono seja marido de uma só mulher, ele volta nas especificações. Para que ele ia parar as especificações? Para falar tipo das mulheres, ou seja, da igreja ou das esposas do diácono. Então pode acontecer um erro textual, não é um erro, é uma crítica. Na hora de traduzir os manuscritos, colocou um texto em outro lugar. E isso não tira. Por que eles colocavam, irmãos? Isso a gente estuda na crítica textual. Na dúvida, é melhor colocar do que tirar, quando é algo assim que não aflige a doutrina, os mandamentos. Tem Bíblias que ele está sobre colchetes, sobre parentes, tem algumas identificações. Tem Bíblia que nós não podemos ter, que eles tiram alguns textos. Mas na dúvida eles deixam, porque é um texto que não vai prejudicar, nem vai gerar uma polêmica para um lado e nem vai prejudicar. Então eles acabam deixando. Fala, Ju. Uma coisa contraditória e de repente é uma dualidade. Tem outras esposas quanto as mulheres. Nesse caso, a gente não consegue aplicar como uma dualidade porque tem mais de que duas realidades. Se tivesse só duas, ou só esposa de diácono, ou mulheres diaconisa, aí tudo bem, mas pode ser mulheres dos diáconos, mulheres diaconisas,
e pode ser uma crítica, um erro textual, como pode ser todas as mulheres da igreja. Então, tipo assim, então precisa de uma exegese mais profunda, embora, irmãos, isso não atrapalha assim, nada diretamente a esse estudo, né? Não atrapalha, mas também não nos dá licitude que tinha diaconisa, que aqui Paulo está efetivando o ministério da diaconisa, porque eu acredito que senão ele ia falar assim, ó, e as diaconisas precisam ser mulheres temperantes, mulheres com conhecimento, mulheres não fofoqueiras e muitas outras coisas. Então eu vejo que da mesma forma como ele fez com os presbíteros e pastores, eles fazem com as diaconisas também, tá? Mas outro dia nós vamos sentar e vamos... De repente, quando nós for falar das outras coisas femininas, nós entramos nesse assunto aqui, mas não é nada. Aí alguém pode falar assim, mas Febe era diaconisa. Não necessariamente, irmãos, porque a palavra diaconisa lá está em servir, porque algumas versões falam lá de Romanos 16:1, se eu não me engano, abre aí, Zé. Romanos 16:1, se eu não me engano. Romanos 16:1? Sei lá. Ah lá, acho que é isso aí mesmo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Em outras versões diz assim, a nossa irmã, a qual é diaconisa na igreja que está em Cencreia. Aí muita gente fala assim, tem diaconisa na igreja, porque Febe era diaconisa. Não, mas a palavra diaconia lá, do grego, é servir. Pode ver que ela já está traduzida como serva. Alguém que estava servindo na igreja. Eu acho que a minha, deixa eu ver a minha aqui, peraí. Nós já vamos terminar, tá, irmãos? A sua está diaconisa, né? Então está igual a minha. Como que está aí? Como que ela fala? Olha lá. Isso, olha lá, aquela outra versão lá, recomenda a vós, a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja. Então, às vezes a pessoa lê só por essa versão, vai falar assim, lá, tem diaconisa. Mas o grego original do diaconisa aí é servir. Pode ver que lá na outra Bíblia fala servir. Então, isso também não nos quer dizer que estava ali falando de diaconisa do ministério feminino, tá, irmãos? Olha lá, o 13, pois o 11, né? O 12. Aí continua as qualificações, para nós acabar. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Para você ver que é um requisito muito importante, da mesma forma, da mesma sorte, igual os presbíteros. O diácono, se ele não for marido de uma mulher só, se ele não governar bem a casa, se ele não governar bem os filhos, ele não pode ser diácono. Por quê? Porque ele tem que passar um ar de liderança, um ar de confiança. Tem que passar. Como que ele vai falar, chegar lá na casa e falar assim, é o seguinte, sabe por que vocês estão passando necessidade? Não precisa ser igual eu estou falando, né? Mas pode usar outra palavra, porque talvez eu falaria desse jeito, mas nem todo. Sabe por que vocês estão passando necessidade? Porque vocês não sabem educar os filhos estão derretendo o dinheiro de vocês. Aí vai passar necessidade mesmo, aí vocês precisam da cesta básica. Mas como que ele vai falar isso, sendo que os filhos dele fazem igual? Como? Está entendendo como que é? É a mesma coisa, às vezes o diácono, por que falou que tinha que ter sabedoria? Porque muitas vezes o diácono vai chegar na casa do irmão e falar, irmão, você precisa de uma reciclagem financeira. Eu preciso te ajudar a economizar. Tem irmãos, irmão, que nós já chegamos na casa deles e falamos assim, quer que eu te ajude a administrar financeiramente? Pega uma folha de caderno, vamos marcar aqui. Cadê? Onde está aqui? O diácono tem que ter essa sabedoria de falar assim, irmão, você está passando necessidade, ou a viúva, ou fulano, que hoje não se dá a cesta básica só para a viúva, dá para outras famílias também. Vocês precisam administrar financeiramente, vocês estão comendo cachorro quente todo dia, enquanto eu como arroz, feijão, ovo, um negócio que é muito mais barato, vocês todo dia a motinha do iFood, você mora perto da casa do irmão, é todo dia aquela buzininha. Aí como que vocês vão precisar de cesta básica? O diácono precisa dar esse feedback financeiro para as pessoas, irmãos. Isso é a sabedoria. Você acha que chegar lá só orar vai resolver? A palavra fala assim, a própria palavra fala, a hora que você for começar uma torre, conta quantos tijolos você tem, para você não chegar na metade da torre e faltar depois os outros, você passar vergonha. Está falando do quê? Administração.
Aí você chega na casa do irmão, quer só orar? Então, isso é sabedoria. Sabedoria cheia do Espírito Santo. Então, você precisa governar bem a sua casa para você... Irmãos, isso é algo tão assim, ó, que as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Nós não mandamos nas coisas de Deus. Não adianta achar que na minha casa eu governo de qualquer jeito e aqui também eu vou governar de qualquer jeito. Se eu não governo minha casa, eu não posso governar a igreja, que é muito mais importante do que minha casa. Num contexto geral. Não posso. Eu não posso. Como que eu vou... Na minha casa eu governo de qualquer jeito, eu vou banalizar a igreja de Cristo e vou governar de qualquer jeito. Eu não posso. Não posso. Minha casa é minha casa, a igreja de Cristo é a igreja de Cristo, precisa ser liderada da forma correta, governada da forma correta. Eu não posso, né? Eu não pode fazer o que a gente quer na casa de Deus. Por isso que tem essas qualificações. Vamos lá, o 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcança para si mesmo. Pode ver que nem no pastoreio tem essa promessa aqui, irmãos. Como se fosse um prêmio, não de uma vida vindoura, mas aqui, nem no pastoreio tem. Tá? Pois os que desempenham bem o diaconato alcança para si mesmo justa preeminência. Na minha está falando preeminência. Pois todos aqueles que servem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muito intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas vão te respeitar como uma autoridade, como uma pessoa séria, como uma pessoa qualificada. É a palavra que fala, ó, alcançarão uma posição de honra. Na minha Bíblia fala preeminência, que é um alto lugar, o significado. Preeminência. Na minha Bíblia fala. Intrepidez, você vai ter intrepidez para falar na fé que há em Cristo Jesus. Até aqui, irmãos. Vocês entenderam como que o negócio é sério? É mais difícil, mas gera bem menos problema, irmãos. Imagina a gente com a igreja, com pastores sérios, que cumpra os requisitos, com diáconos sérios, que cumpra os requisitos. O que você acha? A igreja tem de tudo, irmãos, para romper espiritualmente, maturidade, menos problema. Porque se nós aceitarmos assim, não, é um chamado, pode fazer, tudo é, hoje se fala chamado, né? Não, é um chamado, pode fazer. Se nós aceitarmos desse jeito esses postos com mais responsabilidade, sem as qualificações, nós mesmos vamos ter problema depois. Porque essas pessoas vão acabar falando de nós, vão acabar falando da igreja, vão criar um problema sério que pode acontecer. Então nós não podemos aceitar. E nós temos que defender isso aqui e aplicar isso. Para quê? Para a nossa igreja futura, nossa e dos nossos filhos, ela caminhar conforme a Bíblia. Parece ser estranho, porque hoje é normal, hoje é de qualquer jeito. Hoje o pastor tem 3, 4 mulheres. Os filhos não obedecem. Diáconos não sabe, se você falar para ele abrir em Salmo 153, ele funde a Bíblia caçando esse salmo. Ele funde. Abre aí, Salmo 53, ele fica. Se você falar para ele abrir em Macabeus, ele fica caçando. Nem a Bíblia conhece, não sabe onde está Mateus, se Gênesis é o primeiro livro ou o último. Como que você vai instruir as pessoas? Se a igreja é algo espiritual também, você precisa instruir ela espiritualmente. Como? Sem conhecer. Não, o pouco para se encontrar o equilíbrio, o mistério da fé, como a palavra fala, as pessoas precisam buscar. Isso é para todos. Então não é nada, não é brincadeira, irmãos. Parece ser chato, parece ser contraditório, parece, mas é a Bíblia. Ou nós obedecemos a Bíblia, ou nós obedecemos o homem. Nós temos essa opção, nós não temos mais outra opção. Ou nós obedecemos a Bíblia, ou nós obedecemos o homem. Então, irmãos, é bom demais a gente aprender, tirar todas essas dúvidas. A Bíblia, a palavra de Deus é algo profundo, infalível, sustentável, que a gente se deleita e assim, ó, é algo assim que é extraordinário, irmãos. É muito bom quando a gente tira essas dúvidas e nos alimenta, e você tem propriedade para falar e para defender. E entre um ofício, um ministério e outro, não está depreciação de um ou outro, de que um é mais importante, um é mais bonito, não. Está dentro só dos requisitos.
O diácono não é mais importante que o pastor não é mais importante que o diácono, o presbítero, o ministro de louvor, ou seja, qual seja, nenhum é mais importante que o outro. Nós não estamos falando sobre a importância, estamos falando sobre requisitos. Para quê? Para que o corpo vá bem. Por quê? Tem pessoas, a igreja não é composta só de pessoas maduras na fé. Um grupo estão buscando a maturidade na fé, mas e os outros grupos que não são maduros na fé? Imagine liderados, auxiliados por uma pessoa que não tem as qualificações, o que vai acontecer? Talvez quem é maduro na fé falou, opa, isso aqui não dá certo, eu não posso fazer isso aqui. Não, isso aqui não dá, mas e os que não são? E Paulo fala que a nossa responsabilidade não escandalizar, cuidar, preservar os mais fracos na fé. Os novos na fé. Então imagina esse, ser liderado por qualquer pastor, ser cuidado ou auxiliado por qualquer diácono, por qualquer mulher, por qualquer outra coisa. Não pode, irmãos, precisa ter qualificações, não é nem qualidade, são qualificações. Eu duvido, eu vou fazer uma pergunta, se você souber que um médico, ele cometeu pelo menos uns 5 erros cirúrgicos, e as pessoas morreram, você vai lá nele? Quem vai ergue a mão. Por quê? Não, por que não vai? É médico, chama médico. Se chama médico, é médico, está com o jaleco branco. Vai lá, né? Hã? Quando você pergunta, pô, você sabe de um pediatra? A primeira coisa que você pergunta assim, é bom? Hã? Você só pergunta se é um pediatra. Ah, você sabe de um pediatra? Sei. O da Lólio, lá do açougue. Pode ir lá. Você fala assim, eu vou lá. Você vai? Não, você pergunta, é bom? É. Quem levou lá? Ó, fulana levou lá. Assim, nossa. Aí depois você vem para o financeiro. É careiro? Não, mas primeiro você pergunta se é bom. Nem pergunta se é caro. Hã? Quando se trata de médico, você não pergunta se é caro. Você pergunta se é bom. E por que para a igreja nós vamos negligenciar as qualificações? Não é qualidade. A qualificação chega lá, às vezes é um médico chato. Você já reparou que os médicos chatos é os melhores que tem? Hã? Você vai no médico porque ele é bonzinho? Como que era o nome daquele médico? João de Deus, que foi preso lá, né? É João de Deus, aquele do Fantástico lá, como que é? João de Deus, né? Que abusava da... Olha o nome dele, que bonito, João de Deus. Ó, João do apóstolo João, Deus de Deus, o soberano. E você tem coragem de ir lá nele, se ele começar... Hã? Não é o nome, não é porque é simpático. Às vezes, quantas vezes eu já vi a Daiane conversando com alguém, eu vou lá no doutor Sérgio. Ah, mas aquele homem ele é muito fechado. Não, irmão, o médico não tem que... Ele não é ter que ficar dando risada para você, ele tem que ser qualificado. É qualificações, qualidade é uma coisa de estética, mas qualificações são outras. Pode ser feio, pode ser baixinho, pode faltar um braço, pode ser o que for, mas tem que ter as qualificações como médico. É assim que funciona, irmãos. Da mesma forma, o pastoreio tem que ter qualificações, o diaconato tem que ter qualificações, ofícios ministeriais, eclesiásticos, litúrgicos da igreja tem que ter qualificações e nós precisamos cumprir. Ou nós cumprimos, ou nós já chutamos o balde, vira uma baderna e cada um faz o que quer, faz do que e o pau tora. É assim, ou nós cumprimos. E não é difícil cumprir, irmãos, porque isso leva-nos à mudança. Leva-nos à mudança. Eu já sei que se eu separar da minha esposa, eu não posso exercer o cargo pastoral aqui. Eu já sei disso. Então, nos leva a nos esforçar também. Às vezes você quer almejar, você vê que é almejar. Se você quer almejar algum desses lugares, talvez você vai começar a rever algumas coisas na sua vida. De buscar mais conhecimento, de questões moral. Então isso faz bem para as pessoas, faz bem para a igreja, faz bem para o corpo. Mas daí tem motivo, entrou na faculdade e virou uma casaca. Então, mas teve motivo, como que não teve? A da parte dela, você fala, né? Pode continuar o quê? A pastorear? Não, posso. Posso porque, porque a gente tem as questões que a Bíblia nos, como se diz, é um assunto polêmico. Nós precisávamos de uns dias para...
Mas para não casar de novo, aí você tem que virar eunuco, né? Porque você também não pode ficar flertando, vai lá, vira eunuco, aí você... irmãos, eu vou ser bem sincero para você. Porque eu só separo da Ana se ela morrer. Se ela morresse, eu não tenho interesse de casar de novo, eu tenho interesse de virar eunuco e servir a Cristo Jesus, não me relacionar com outra mulher. Agora ela eu quero que casa, porque o que ela fez comigo, ela vai ter que fazer com o outro também. Vai fazer só eu sofrer? Não, vai ter que casar, vai fazer alguma coisa para alguém. Você acha que é só eu quero que minha mulher case e eu não quero casar, seu Luiz? Não, vai perturbar alguém também, né? Só eu não, vai ter que casar, entendeu? Mas eu particularmente, irmão, se a Daiane morrer, que vai demorar, eu não quero me casar de novo, mas daí eu preciso vir... Tô brincando não, verdade, tô brincando não, verdade. Irmão, vai demorar para ela morrer, sabe? Quando ela morrer, Jesus já está voltando, vou esquentar a cabeça, mas a probabilidade, às vezes eu estou vendo, vai nem precisar virar eunuco, já não vai ter necessidade. Mas se eu tiver no vigor, eu vou virar eunuco e vou só servir a Cristo. Não, que você não vai casar de novo, ou sua mulher aqui? Vai, continua. Tá vendo, Jamila? Ele tentou falar um negócio e nem percebeu, tá? Falou que tem que casar de novo, né? Mas eu tô falando que eu não vou casar, que você entendeu? Porque, às vezes a mulher fala assim, nossa, que privilégio, eu vou morrer, meu esposo não vai casar de novo, né? Mas o Carlos está falando que tem que casar, tá, Jamila? Vocês estão, né? Ela pode casar. Não, irmãos, a Bíblia libera o homem ou a mulher, por viuvez, se casar de novo. A mulher está presa ao homem até um dos dois morrer, né? Ou outras coisas. Mas assim, nós sabemos da responsabilidade e quando nós queremos fazer o certo, isso nos leva a amadurecer, nos leva a fazer o que é correto. Não que não possa acontecer, mas se acontecer, nós já sabemos como que nós devemos agir. Amém? Se põe de pé, irmão. Que hora que é? Já é 8h30? 5 para quem? Meu Deus. Não. Eu estou falando, irmão, amor, porque eu quero que... Não, eu quero que ela desfruta desse ministério conjugal de novo, entendeu? Irmãos, até parece que eu não conheço o tal da mulher. Qual que é a mulher que o cara vai morrer e não vai casar de novo? Lógico que casa, ela precisa casar de novo. É isso que eu estou desejando para ela, que ela case de novo e desfrute desse ministério conjugal. Embora ela não vai encontrar igual eu, nunca na vida. Mas eu queria que ela encontrasse um diferente para talvez dar valor, né? Irmãos, me perdoa por causa do horário, tá? Não tá assim, eu falei ainda, se fosse é meia horinha só, embora nós já começamos 8h20, né, irmãos? Demos tempo, 8h20, mas eu falei que eu ia ser o mais rápido possível, mas é que o assunto vai entrando, e é melhor nós sairmos daqui cansados, mas com o negócio esclarecido, do que nós sairmos daqui com dúvida, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais esse dia, Pai, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Estamos te esperando ansiosos, Pai, para que possamos ceiar contigo no banquete do Cordeiro, na glória, Pai. Nos dê estrutura, sabedoria, discernimento, clareza. Obrigado pela comunhão, a união, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos entregou do céu hoje, para que possamos aplicar, Pai, da forma correta na Tua igreja, defendermos, Pai. Não é sobre crítica, não é sobre acusação, é sobre o que a palavra nos ensina. E nós precisamos ficar com a palavra, mesmo que vá contra o próximo, outra pessoa. Nós precisamos, na casa do Senhor, ficar com a palavra. Nos dê um resto de semana abençoada, Pai. Continue nos prosperando, proteja os nossos filhos, a nossa nação, o nosso país, a nossa igreja. Nos sustenta, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Transborde esse povo de fé, sabedoria, intrepidez, conhecimento, Pai, que eles possam almejar, desejar cada vez mais estar na sua palavra. Revigora a nossa saúde, Pai. Está calor, ficar sentado 1h30 não é fácil, mas o Senhor vai revigorar, Pai, a nossa saúde, porque é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, amém. Estamos encerrados, irmãos. Deus abençoe.